Há um equívoco que pode afetar toda a nossa caminhada no Evangelho. Há um equívoco que pode afetar toda a nossa vida cristã, se é que se pode falar assim. Esse equívoco tem relação com a natureza do chamado de Jesus, a natureza do convite que o Senhor Jesus nos faz. Ou seja, esse equívoco tem a ver com o apelo que toca o nosso coração, que tange o nosso coração, quando decidimos que a nossa opção vai ser uma opção por Jesus, pelo Evangelho. Ou seja, o equívoco fatal que pode afetar toda a nossa jornada na vida cristã se relaciona com a natureza do apelo de Jesus, do convite de Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus não nos convida para sermos membros de uma igreja, não nos convida para sermos membros de uma igreja evangélica. O Senhor Jesus não nos convida para sermos religiosos. O Senhor Jesus não nos convida para sermos praticantes dos mandamentos. O Senhor Jesus não nos convida para sermos apenas batizados. O convite de Jesus, o convite, o chamado que Ele nos faz, é o chamado para nos tornarmos seus discípulos. Discípulos aqui significa seguidores, gente comprometida com Ele, gente comprometida com Ele como pessoa, como Salvador, como Senhor. E eu temo que muitas vezes aconteça que gente esteja dentro da igreja, membro da igreja, batizado, e que ache que isso simplesmente é suficiente, que entenda nisto a natureza do apelo, do chamado de Jesus. E esse equívoco gera então o quê? Crentes, mas não discípulos. Eventualmente até cristãos nominais, mas não discípulos. Esse equívoco gera membros de igreja, mas não discípulos. Esse equívoco gera religiosos, mas não discípulos. E o Senhor Jesus não nos convidou para sermos simplesmente cristãos, da mesma maneira como há pessoas que são muçulmanas, ou hinduístas, ou professam esta ou aquela religião. Ser cristão é razoavelmente fácil. O Senhor Jesus não nos convidou para sermos simplesmente cristãos. O Senhor Jesus não nos convidou para sermos simplesmente membros da igreja. Não nos convidou para sermos simplesmente batizados. Não nos convidou para sermos simplesmente crentes. Porque a Bíblia nos choca com a afirmação de que até o diabo crê. Os demônios creem e estremecem. Então ser crente é pouco para significar a natureza do convite que o Senhor nos faz. O Senhor nos chama para sermos discípulos dele, seguidores, comprometidos com ele, profundamente comprometidos com ele. Amém, meu irmão? É esse o convite que você tem recebido, é para esse convite, com esse chamado, você tem se comprometido. Hoje de manhã nós vamos meditar sobre a resposta que o discipulado exige. E nós vamos ler 3 textos bíblicos. O primeiro deles está em Mateus capítulo 16, versos 13 a 16. O segundo texto está em João capítulo 6, versículos 67 a 70. E o terceiro deles está em Mateus capítulo 20, versículo 20. Vamos ler esses 3 textos das Sagradas Escrituras. Mateus 16, versos 13 a 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida ao nosso coração. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, versículos 67 a 70, diz assim a palavra do Senhor. João 6, 67 a 70. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Para quem iremos nós? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para quem iremos nós? Nós temos crido e conhecido que tu és o Filho, o Santo Filho de Deus. O outro texto está em Mateus 20, verso 22. Vamos ler um pouquinho antes e um pouquinho depois também, para entender o contexto. Verso 20 diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis, pois, vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dissem-lhe eles: podemos. E Jesus lhes diz: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. A discussão era sobre quem seria o maior no reino dos céus. Havia uma grande discussão entre os discípulos do Senhor. A mãe de João e de Tiago, os filhos de Zebedeu, se aproxima do Senhor e pede: Senhor, que um dos meus filhos se assente à tua direita, outro à tua esquerda, quando o teu reino for estabelecido. E então o Senhor lhe pergunta, ou pergunta aos 2 e à sua mãe: vocês podem beber o cálice que eu hei de beber? Vocês podem ser batizados com o batismo com que eu tenho sido batizado? Eles dizem: podemos. Que ousadia. Que precipitação. E então o Senhor Jesus disse: vocês podem até beber do cálice que eu vou beber, vocês podem até ser batizados com o batismo com que eu tenho sido batizado, mas assentar-se à direita ou à esquerda do meu trono no reino, isso eu não posso garantir. Só o meu Pai tem poder, autoridade para garantir isso. O que me impressiona nessas 3 questões que o Senhor Jesus levanta é a prática insistente do Senhor Jesus de fazer perguntas aos seus discípulos, de fazer perguntas. E eu creio que essa prática era uma prática dos rabis, dos mestres, muito usada, mas o Senhor Jesus foi doutor, especialista nesta coisa de fazer perguntas. Ele fazia perguntas que iam no nervo, que iam na veia, perguntas que atingiam o ponto crucial que precisava ser atingido. Perguntas que muitas vezes deixavam as pessoas, mesmo seus discípulos e outras pessoas, perguntas que deixavam os fariseus, que deixavam os saduceus, que muitas vezes vinham contra ele, que os deixavam constrangidos, que os deixavam desorientados, que os deixavam muito constrangidos. O Senhor Jesus sabia fazer perguntas. E o motivo porque muitas vezes ficamos constrangidos diante de algumas perguntas que nós consideramos até perguntas indiscretas, é porque elas atingem o nervo, é porque elas atingem o ponto crucial. Elas muitas vezes nos fazem abrir-nos para coisas que nós não queríamos enfrentar na nossa vida. E eu penso que esse é um dos motivos porque as perguntas de Jesus constrangiam, porque elas exigiam respostas para questões que muitas vezes as pessoas não querem responder. As pessoas não querem entrar naquele tema, não querem entrar naquele assunto. O Senhor Jesus fez as perguntas certas para as pessoas certas. O Senhor Jesus sabia fazer perguntas que afetavam. Eu lhes digo,
O chamado de Jesus exige uma resposta. O chamado de Jesus para o discipulado exige uma resposta. Ninguém pode deixar o Senhor sem resposta. Quando você ouve o Evangelho, você está sendo confrontado com questões de vida ou morte. Quando você ouve o Evangelho, está sendo confrontado com questões extremamente delicadas. Quando você ouve a palavra do Senhor Jesus, você está sendo confrontado com questões constrangedoras, profundamente constrangedoras. Questões que não podem ficar sem resposta. Amém, irmão? O chamado para o discipulado exige uma resposta. Uma resposta clara. Uma resposta urgente, imediata. Você não pode dizer: ah, Senhor, vou consultar a enciclopédia. Ah, Senhor, vou consultar os meus livros. Ah, Senhor, vou consultar os meus livros de doutrina, a minha revista da escola bíblica. Você não pode dizer: ah, Senhor, eu vou consultar o meu professor, o meu mestre. Você não pode pedir um tempo. Você não pode dizer: ah, Senhor, deixa eu dar uma espiada no gabarito, para ver como todo mundo responde. A pergunta é na lata. A questão é na lata. As questões de Jesus são objetivas. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ah, fulano, Beltrano. E vós, quem dizeis que eu sou? Isto é, o convite, o chamado de Jesus para o discipulado exige uma resposta. Uma resposta clara. Uma resposta urgente, imediata. Uma resposta firme. Antes de ser perguntas que nos chamam para testar o nosso conhecimento. As perguntas que o Senhor Jesus visam a testar a nossa convicção, as nossas certezas, a nossa firmeza interior. Onde está o nosso coração? As perguntas que o Senhor Jesus faz não são perguntas que se responda com a mente, com o intelecto, mas são perguntas que se precisa responder com o coração. As perguntas de Jesus exigem uma resposta pronunciada com os lábios. Sim, há esse fator. Não pode ser apenas uma resposta de lábios, mas tem que ser, antes de tudo, uma resposta com os lábios. Você não leia Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versos 8 a 10. O chamado ao discipulado exige uma resposta. Você não pode fazer que não é com você o tema, o assunto. Você não pode simplesmente olhar para os lados e dizer: Senhor, o Senhor está falando comigo? E o Senhor olha bem nos seus olhos e Ele afirma: é com você que eu estou falando. É você que eu espero que responda a pergunta. Veja o que diz Romanos 10, a partir do versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E assim era já na igreja primitiva. Eu creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso com a sua boca? Você pode dizer isso de boca cheia agora? Você pode dizer isso comigo agora? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, meu Senhor e meu Salvador. Você pode dizer isso comigo de novo? Levante a sua cabeça, olhe bem em frente,
Olhe para mim agora, em nome de Jesus. Olhe para mim agora e repita comigo essa palavra, repita essa profissão de fé, porque a Bíblia diz que se com a tua boca confessares a Jesus e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, meu Senhor e meu Salvador. De novo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, meu Senhor e meu Salvador. E quando a palavra de Deus diz que você tem que fazer isso com a boca, significa que você precisa dar a sua profissão de fé, significa que você precisa assumir o que está dizendo. A resposta ao discipulado é uma resposta com os lábios, ela tem que ser declarada, tem que ser assumida, tem que ser alguma coisa com a qual eu me identifico, tem que ser alguma coisa declarada, pronunciada, para que toda a gente ouça, para que os homens ouçam, para que os anjos ouçam, para que principados e potestades ouçam, e para que saibam que você tem se comprometido com o Senhor. Não pode ficar simplesmente no subentendido, não pode ficar simplesmente no eu acho que é. O segundo aspecto é que precisa ser uma resposta isenta dos conceitos humanos. Uma resposta isenta dos conceitos humanos. Quando você tem que fazer certas declarações com os lábios, você vai ter que contradizer muitos conceitos que andam por aí. Vejam como o Senhor Jesus lida com isso no primeiro texto lá de Mateus 16. Vejam como Jesus lida com isso no primeiro texto, em Mateus 16. O Senhor confronta os seus discípulos lá em Cesareia de Filipe, lá em Banias. Então ele confronta os seus discípulos e ele diz: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles dizem, uns dizem que tu és João Batista, que voltou. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. E aí o Senhor Jesus vai no ponto onde ele quer chegar. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí o Pedro se adianta, o Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Agora, o que significava isso? O que significava dizer tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Para nós que vivemos hoje, 2000 anos depois, podemos considerar, mas isso é uma coisa, todo mundo já sabe. Mas não era assim para eles. Quando ele se levantava e com a sua boca ele declarava diante de toda a gente ali: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava dizendo: nós acreditamos diferente do que o mundo acredita, a nossa posição é diferente. Isso significava o seguinte: se você for observar mais adiante nas Escrituras, você vai ver que fazer essa declaração com relação a Jesus era para os judeus uma grande ofensa a Deus, segundo eles entendiam, uma blasfêmia. Eles consideravam uma blasfêmia. E sabe como era punida a blasfêmia? A blasfêmia era punida com apedrejamento, no mínimo com apedrejamento. E quando Pedro está dizendo tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é iluminado pelo Espírito Santo, mas ele está colocando a sua cabeça a prêmio também. E ele com certeza sabia disso. Ele estava contradizendo os conceitos mundanos a respeito de Jesus. Agora, uma coisa que me preocupa aqui, meu irmão, sabe qual é? Andam dizendo por aí: Jesus é um espírito iluminado, ele foi um grande profeta. E tem muito crente concordando. Crente sim, mas discípulo não. Porque o discípulo de Jesus é mais do que um crente. Amém, irmão? Ele é mais do que um crente. Mas tem muita gente concordando com isso. Não, senhores, Jesus não foi simplesmente um grande profeta, ele não foi simplesmente o maior profeta, ele não foi simplesmente um espírito iluminado, ele não era um espírito iluminado. Jesus é o Filho do Deus vivo. E ainda que a nossa cabeça tenha de ir a prêmio por esta afirmação e declaração,
nós vamos afirmá-lo até o último instante da nossa vida. Ele é o Filho do Deus vivo. Isso significa contradizer os conceitos humanos. A resposta ao discipulado precisa ser uma resposta isenta dos conceitos humanos. Muitas vezes isso vai nos custar muito caro. Muitas vezes isso vai nos custar muito caro. No segundo texto que nós lemos, mais uma vez, a isenção dos conceitos humanos. O segundo texto está em João capítulo 6. Jesus havia realizado a multiplicação dos pães. Você lembra? Jesus havia feito a multiplicação dos pães. Quando ele fez a multiplicação dos pães, no dia seguinte toda a multidão voltou, porque queria ver o milagre de novo, queria comer o mesmo pão de novo. E então, quando a multidão voltou, Jesus fez um discurso duro. E Jesus disse: vocês estão me procurando por causa da comida que perece, vocês vinham me procurar por causa do pão da vida. Se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não têm vida em si mesmos. Eles se escandalizaram, ficaram com o cabelo em pé, porque Jesus falou isso. E muitos então começaram a abandonar a Jesus. Abandonar a Jesus. A Bíblia diz isso aqui no texto. Muitos não queriam mais segui-lo. Muitos que andavam com ele já não andavam mais com ele. E aí o Senhor Jesus chama os 12 apóstolos. E o Senhor Jesus diz para os 12 apóstolos o seguinte: quereis vós também retirar-vos? Significa o seguinte: vocês vão ir na onda do mundo? Vocês vão ir na onda do mundo? Todo mundo está mudando de canal. Todo mundo quer ver Casa dos Artistas. Todo mundo está mudando de canal. Todo mundo quer ver Palavrão do Faustão. Vocês não vão mudar de canal também? Jesus não está dando ibope, meus amigos. Jesus não está dando ibope. Vocês vão seguir o ibope do mundo? Vocês querem também mudar de canal? É isso que Jesus está dizendo. Vocês querem também mudar de canal? Todo mundo está indo para o Harry Potter. Todo mundo está indo para o Pokémon. Vocês também vão para lá? Ou vocês vão ficar com Jesus? Jesus não está com essa audiência toda, só ficaram 12. Poxa, 12 pontos de audiência é muito pouco, né? E aí, mais uma vez, o Pedrão. Simão Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo Filho de Deus. Amém? Ele está dizendo: Senhor, todo mundo pode mudar de canal, mas nós não vamos mudar de canal. Nós vamos continuar contigo, Jesus. Porque Jesus, nós não andamos pela audiência do mundo, nós não andamos pelo ibope do mundo, nós ficamos contigo, Jesus. Amém? Agora, meu irmão, é lá no dia a dia que a gente tem que praticar isso. É lá no dia a dia. E finalmente, lá no terceiro texto que nós lemos, lá em Mateus capítulo 20, é a busca de sucesso e de poder. Porque o mundo anda assim. O mundo quer poder, sucesso. E aí Jesus diz para eles: se vocês beberem o meu cálice e forem batizados do batismo com que eu sou batizado, estão nas mãos do Pai. Agora é só o Pai que resolve. Eles dizem: nós estamos dispostos a beber do cálice e ser batizados com o batismo com que tu és batizado. Jesus: tudo bem, vocês podem até fazer isso, mas assentar-se à direita ou à esquerda, à minha esquerda, no trono, lá no reino celestial, só o Pai é que decide. Quer dizer, no meu reino é diferente do reino do mundo. No meu reino é diferente das empresas do mundo. Na minha igreja é diferente lá de fora.
Na minha igreja o que funciona não é ter poder ou assentar-se nesta ou naquela cadeira importante. Na minha igreja os critérios são diferentes. Você pode dizer amém? O medo de pensar diferente, de professar diferente do mundo, tem trazido muitos prejuízos ao discipulado. O medo de professar e pensar diferente do mundo. Andam por aí dizendo que neste país nós não podemos mais combater pecados como o homossexualismo. E andam nos ameaçando, a nós os pregadores e pastores, de prisão, represália e de sermos jogados na justiça por causa disso. Pois bem, se tiver de selo, talvez esse seja o grande fator de perseguição dos últimos tempos. Não importa, não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que é pecado. E se é pecado, há esperança. E se há esperança, nós temos que pregar essa esperança. Porque se é pecado, há esperança. E glória a Deus por causa disso. Porque se não fosse pecado, se fosse doença, talvez não houvesse esperança. Mas como é pecado, há esperança, porque Jesus pode transformar, libertar. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E é por isso que pregamos essa esperança gloriosa em Cristo Jesus. O que está levando muita gente para o inferno, eu anotei 3 fatores que estão levando muita gente para o inferno. Primeiro, a ignorância espiritual. Em Oséias 4, verso 6, Oséias 4, verso 6, a palavra do Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É verdade. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4, verso 6. E diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que também te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Muita gente está indo para o inferno por ignorância espiritual. Ignorância espiritual. E segundo, a indefinição espiritual. Oséias 10, verso 2. Oséias capítulo 10, verso 2. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortarão seus altares e destruirá as estátuas. O seu coração está dividido. E o terceiro fator que está levando muita gente para a perdição eterna, o inferno, é a imprudência. Brincar com coisas sérias, brincar com as coisas espirituais.